Nós vamos nos derramar diante de Deus, em amor, em reconhecimento. Deus é maravilhoso. E tem feito maravilhas em nosso meio. Nessa batalha, a vida em si já é uma batalha, mas nós já começamos com a vitória. O inimigo levanta as barreiras e Deus derruba todas. Hoje nós, dando continuidade à série Avivamento na Igreja, nós vamos falar sobre arrependimento. Qual é a alegria no arrependimento? A Bíblia nos traz vários personagens, homens de Deus, que no transcorrer da vida se afastaram do Deus vivo, mas tiveram tempo de se arrepender, serem perdoados e voltarem para os caminhos de Deus. Então eu quero falar de alguns personagens que passaram por isso. Todos nós sabemos que o mais forte, a área mais forte na vida de Davi, foi saber se aproximar de Deus, com louvor, com adoração. E ele foi o único rei que, depois de ter errado, e aí o profeta veio chamar a atenção, porque Deus mandou, e ele aceitou a repreensão e foi pedir perdão a Deus. Então, Davi ficou muito conhecido e nós vamos falar sobre ele. Mas no Velho Testamento tem o Josias, está lá no capítulo 22 do livro, segundo livro de Reis. No final da história de Josias está escrito assim: e não houve nem antes dele e nem depois dele alguém como Josias. Significa, ele foi o maior dentre os reis de Israel. O avô de Josias era Manassés. Manassés era cruel, derramou muito sangue do próprio povo judeu. Ele furava os olhos dos inimigos, matava, cortava o polegar e distribuía comida no chão para eles se alimentarem só com os 4 dedos. Manassés. O templo, ele colocou todos os deuses de Baal dentro do templo. Ele foi um péssimo rei. Ele adorava a lua, estrelas, o sol. Ele matou um filho em consagração a Baal. Naquele tempo existia um gigante de metal, se colocava lenha, era oco por dentro, para aquecer bem,
E depois naquela mão gigante se punha uma criança para morrer assada. E ele matou o filho dele em oferta ao deus Baal. Esse era o Manassés. Deus mandou, falou: Manassés, você se afastou de mim. Profetas que foram, e não está na Bíblia, mas conta a história que Manassés foi quem cerrou no meio um profeta, porque trouxe a verdade a ele. E Manassés, então, foi levado cativo e começou a receber o mesmo tratamento que ele dava para os inimigos em Israel. Deus faz, mas a hora que ele começou a sofrer, ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus. Foi o único rei, além de Davi, que Deus veio, perdoou e o mandou de volta para reinar sobre Israel. Manassés foi perdoado por Deus e foi o rei que mais governou sobre Israel, mais de 50 anos. Deus é misericordioso. Por isso que quando nós estávamos cantando, vamos nos derramar diante de Deus, o que Deus quer de nós é fé, submissão e nos derramar diante dele mesmo. Manassés fez isso, foi perdoado. O filho de Manassés, Amon, foi tão mal que ele só reinou 2 anos e um grupo assassinou Amon. E o filho de Amon, Josias, tinha 8 anos e foi colocado como rei. O sumo sacerdote Ilquias tomou Josias, ele é o único filho mais velho do rei Amon, vai assumir o trono. E o sacerdote, sumo sacerdote, é quem era o tutor dele. Quando Josias tinha 16 anos, ele começou a entender Deus. Ele era amigo de Jeremias, eles eram amigos de infância. Isso não está na Bíblia, mas conta a história que, na verdade, ele tinha o Ilquias como tutor e o Jeremias como amigo, e o Jeremias o levou a Deus. Quando chegou nos 18 anos, Josias tinha um fogo dentro dele, que ele queria sempre mais de Deus. E ele não sabia por que Israel estava passando o que estava passando. E ele falou: eu quero reformar o templo. Ele queria de todo jeito mais de Deus. E o templo estava abandonado, porque os reis anteriores usaram o templo para outros deuses. E o Josias organizou a equipe para limpar o templo, reformar o templo e colocar tudo no seu devido lugar. E nisso, na limpeza e reforma do templo, encontraram o livro da lei, provavelmente Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Número, Deuteronômio. E o sumo sacerdote pediu para um escriba: leia isso para o rei.
E foi lido Deuteronômio 28, 29. Eu vou ler alguns textos. Porque foi aqui que Josias rasgou as roupas, se jogou no chão, começou a chorar e entendeu o que é que estava acontecendo com Israel. As bênçãos. E será que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar, cumprindo todos os seus mandamentos que eu te prescrevo hoje, também o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E virão sobre ti todas estas bênçãos, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aqui as bênçãos. Agora, a desobediência, versículo 15 do capítulo 28. Será que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, eis que virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aqui já o Josias estava chorando diante de Deus. E no capítulo 29 vem o pacto. Aquilo que Deus queria, que era a aliança, Israel como filho e Deus como o único Deus. Essas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, para que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Aqui está dizendo da aliança já desde Moisés. Moisés, pois, chamou todo Israel e lhes disse: tendes visto tudo quanto o Senhor tem feito perante os vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E aqui vem tudo o que Deus já tinha feito. E depois no versículo 9: guardai, pois, as palavras desta aliança, e as porão por obra, para que prospereis em tudo o que fizerdes. Vós todos estáis hoje diante do Senhor, os príncipes das vossas tribos, os vossos anciões, oficiais, todos os homens de Israel, homens, mulheres e crianças, que habitam no meio do vosso arraial. Vós sabeis como nós habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações que passamos. Vistes as suas abominações, seus ídolos, madeira, pedra, prata, ouro que tem consigo. Entre vocês não haja nenhum ídolo, para que o seu coração seja desviado do Senhor nosso Deus. Deus está falando com Josias. Esse texto é lá de Moisés. Eles pegaram, encontraram o livro da lei. Josias se jogou no chão, chorando, e não sabia o que fazer. Interessante que ele era amigo de Jeremias, mas ele pegou o pessoal dele e mandou a profetisa Hulda explicar o que é que significava tudo isso. E a profetisa deu a resposta a Josias, está em 2 Reis 22, segundo livro. Deus está com o coração machucado, estou falando com as minhas palavras, com o povo de Israel e os reis de Israel. Mas você, por ter se derramado diante de Deus, o castigo não vem no seu reino. Depois que você partir, Israel será castigado.
existe o princípio do avivamento no Novo Testamento. Começou quando? João Batista. Voz do que clama no deserto. Interessante. Ele estava no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre, perto do Rio Jordão, e as pessoas vinham de todas as aldeias e de todas as cidades e de Jerusalém para serem batizadas ali por ele. Naquele tempo, não tinha internet, não tinha celular. Como é que todos vieram a João? Simplesmente um falando para o outro. E ele não alisava pecado. Cresceu tanto, quando Deus faz, né? Que até os fariseus, os saduceus, as autoridades vieram lá. Quem é? Será que é o Messias? Ninguém estava entendendo o papel de João. E vieram para serem batizados. E a Bíblia diz que eles se arrependiam, confessavam os pecados e eram batizados. Ora, se eles vinham, confessavam os pecados e eram batizados, e iam para a cidade trazer mais gente, é porque eles estavam felizes. Sabe quando ele confessou, se viu livre e está feliz? É a alegria da confissão. Esses iam para a cidade e traziam mais gente. Glória a Deus. Agora, tem a anatomia da confissão. Está no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Davi foi um rei escolhido por Deus para tomar o lugar de Saul. Davi, homem segundo o coração de Deus. E Deus deu a ele todas as vitórias. Imagine um homem sozinho, sendo perseguido por um rei com todo o seu exército e conseguir escapar. Deus estava com Davi. E a Bíblia diz isso. Deus sempre estava com ele. Mas um dia, Davi já com o trono estabilizado, o exército de Davi, com o comandante Joabe, guerreando contra os sírios, e Davi decidiu que não precisava ir. Mandou só o exército. Interessante. Deus tinha planejado algo para Davi. Quando foi buscar Davi, que simplesmente era um pastor de ovelhas, poeta e cantor, franzino, e Davi foi tirado de lá para ser rei de Israel. Naquele tempo, os reis eram os comandantes dos batalhões, comandantes de guerra. Aos olhos humanos, ninguém escolheria Davi, um baixinho, sem estrutura física, para ser rei. Quando Samuel foi na casa de Jessé, Jessé tinha
vários filhos. E começaram a passar os filhos, passou o primeiro. Samuel olhou e falou: é esse aí. Deus falou: não, não é esse. Passa o segundo. Samuel olhou e falou: é esse aí, fortão, alto, militar. Deus falou: não é esse aí. Você fica olhando o aspecto exterior, eu enxergo o coração. Mais tarde Deus falou: Davi é o homem segundo o meu coração. Interessante que Deus, com certeza, tem entre todos nós, e cada um de nós é homem e mulher segundo o coração de Deus. E Deus tem um propósito, assim como tinha para Davi, tem um propósito para cada um de nós. E Deus queria Davi como uma fonte de bênçãos na terra. Nós todos somos criação especial de Deus. Às vezes a gente pensa assim: mas eu sou um cara tão comum. Davi também. Talvez mais comuns do que muitos dos que estamos aqui. Mas quando Deus tem um propósito, ninguém consegue destruir aquilo que Deus está construindo dentro de você. E para que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, primeiro nós temos que conhecer a Deus. Depois nós temos que amar a Deus. E depois temos que obedecer. Ele é o princípio, criador de todas as coisas. Portanto, conhecê-lo é alvo supremo da nossa vida. E conhecimento e obediência andam de mãos dadas. Deus honrou Davi, dando-lhe o reino de Israel. Só que Davi teve esse descuido, um descuido espiritual. Naquele tempo em que os reis iam para a guerra, ele confiou no exército e ficou em casa. E a Bíblia diz que numa tarde, depois de um descanso, ele estava num terraço e viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou perguntar quem é aquela mulher. A pessoa que trouxe quem era a mulher, identificando aquela senhora, já disse assim: ela é a esposa do Urias. Urias era um dos melhores militares de Davi. Mas ele não levou isso em conta e mandou buscar essa mulher, Batseba. Tiveram intimidade. Depois disso, ela engravidou. A tentação vem na distração. Quando a pessoa está na hora errada, no lugar errado. Não tinha que estar ali o Davi. E a gente acha às vezes que aquilo é um pecado sem importância. Todo mundo faz. E a gente pensa: mas depois que passar também ninguém vai ficar sabendo. Então Davi baixou a guarda, o pecado entrou. E a coisa começou ali. Foi um desastre. Quando ela manda dizer para Davi: estou grávida. E agora? O que eu vou fazer? Davi tem um plano. E manda para o Joabe, comandante do exército: manda para mim que eu quero Urias aqui. O Joabe não sabia por quê. Dispensou Urias e mandou para Jerusalém. E Urias chegou no palácio.
Davi o recebeu muito bem e falou: olha, descansa um pouco, vai para a tua casa. Davi queria que ele tivesse relação com a mulher para pensar que o filho ia ser dele. Urias era um homem muito sério e não foi para a casa dele. Ele ficou na porta do palácio e dormiu ali. Dia seguinte, todos comentaram com Davi: ele não quis ir para casa, ele ficou aqui mesmo. Davi chamou e falou: olha, Urias, vai para a tua casa, você precisa descansar, estava em guerra. Ele falou: imagina, meu comandante está na batalha, meus companheiros estão na luta, de forma nenhuma eu vou fazer isso. Eu não vou para minha casa. Davi convidou Joabe para um lanche e fez ele se embebedar. Deu bastante bebida alcoólica, vinho, para que ele se embebedasse. Para quem sabe assim, ele iria até a casa dele. Mesmo assim, ele não aceitou, não foi para casa e dormiu de novo em frente ao palácio. Então Davi fez uma carta para o comandante Joabe dizendo: coloque o Urias no fronte, no lugar mais perigoso, para que ele morra. E entregou essa carta para que Urias entregasse para o Joabe. Então, a sentença de morte de Urias foi ele mesmo que levou para o comandante do exército. E assim foi feito. Ele foi colocado numa área perigosa, morreu, e o Joabe mandou esse recado para Davi: olha, nós perdemos alguns homens, e entre eles foi o Joabe, Urias. Bem, vocês estão atentos. E aí, vejam bem, o que é que o diabo faz? Uma tentação, num momento de distração, levou Davi a tudo isso. Ele cometeu adultério e depois homicídio. E ficou quietinho. Ninguém está sabendo. Deus não deixa nada encoberto e não deixa nada barato. E Natã foi conversar com Davi, o profeta, e contou uma historinha para Davi. Davi, um cidadão muito rico, cheio de ovelhas, recebeu uma visita e queria matar uma ovelhinha para oferecer para a visita. Em vez de matar entre as que ele tinha, ele pegou do vizinho a única ovelha e matou para oferecer para a visita. Davi falou: esse homem precisa morrer. Natã falou: Davi, esse homem é você. Vocês entendem? Deus está cobrando agora de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que caiu. E naquele tempo, um profeta que viesse trazer um recado desse para o rei, era morto. Mas Davi, que tinha o Espírito de Deus, começou a chorar e foi pedir perdão a Deus. Salmo 32. O Salmo 32 é o pedido
de perdão de Davi a Deus. Eu gosto desse derramar. Isso aqui, esse cântico de hoje, o derramar, isso aqui foi o derramar de Davi diante de Deus. Feliz aquele cujos pecados são perdoados e cujos pecados são apagados. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto ele estava quietinho, ele estava sofrendo. Porque de dia e de noite pesou sobre mim a tua mão, o meu humor se tornou em sequidão de verão. Meu pecado te declarei, e não encobri a minha iniquidade. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder te achar. E certamente, até na inundação de muitas águas, estas não chegarão a ele. Tu és o lugar do meu refúgio. Tu me guardas da angústia. Tu me rodeias com cânticos de libertação. Far-te-ei entender e te ensinarei o caminho que deves seguir. Aqui ele está já falando a resposta de Deus para ele. Sobre ti fixarei os meus olhos. Depois, aqui ele está dizendo a Deus: enquanto eu encobri o meu pecado, como eu sofri. Mas a hora que eu confessei para o Senhor, eu estou noutra vida. E no Salmo, é 52, né? 51. Tem misericórdia, aqui ele está ainda falando com Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Queridos, no nosso relacionamento com Deus, nós sabemos que não somos perfeitos, mas nós podemos, quando o Espírito mostra que eu cometi um erro, eu tenho que me derramar diante de Deus e dizer: Senhor, foi contra ti. Foi contra ti que eu pequei. Me perdoa. Não tira de mim teu espírito. Não tira de mim a alegria da salvação. Eu quero continuar diante do teu altar como teu filho. Essa anatomia do pecado e do perdão de Deus é algo que nós temos que ter dentro do nosso coração. Nenhum de nós é isento, nenhum de nós comete pecados tão fortes, mas nenhum de nós é isento daqueles erros do dia a dia, e que nós temos que chegar diante de Deus e falar: Pai, perdão pelo que eu fiz hoje, pelo que eu falei para Valdiva hoje, perdão pelo que eu deixei de falar, perdão pelo que eu senti quando eu estava fazendo meu trabalho, perdão, entende? Nós temos pecados que nós vamos perceber depois. Puxa, por que eu não falei isso? Por que eu fiz isso ou falei aquilo? Nós temos que nos derramar, aprender a nos derramar diante de Deus.
E muitas vezes, nós, no fim do dia, pensamos assim: puxa, como eu sou bom, não errei nada hoje. Pode crer que é porque o Espírito Santo não está falando com você ainda. Porque é muito difícil qualquer um de nós, no fim do dia, não ter algo para se arrepender. Eu gostaria que você se levantasse. Quando Davi se arrependeu, e depois ele se casou com Batseba e teve o filho Salomão, Deus abençoou, tinha perdoado, e o filho Salomão veio a ser o rei de Israel, considerado o homem mais sábio, e que foi o homem mais rico de todos os tempos. Deus, quando perdoa, o perdão vem com tudo aquilo que nós não merecemos, mas vem com as coroas de Deus. Eu quero, nesse momento, que cada um de nós olhe para dentro de si. Não vale pensar no marido, na esposa, no filho, não. Para dentro de si. Se minha mulher falou alguma coisa que feriu, se ela fez alguma coisa que me feriu, será que eu provoquei? Eu não estou querendo julgar o outro, quero julgar a mim. O que eu fiz que possa ter provocado essa reação? Ou por que eu, em determinada circunstância, falei coisas que não devia ter falado? Por que eu, no meu trabalho, às vezes fico agressivo? Amém? Sabe, derrame seu coração diante de Deus e peça para o Espírito Santo mostrar o que é que tem dentro de você, o que é que tem dentro de mim, que está desagradando a Deus. Pode ter certeza de uma coisa: Deus tem plano para a tua vida, Deus tem perdão para os nossos pecados. Quando existe um erro, um pecado, qual a solução para o erro e para o pecado? É o perdão. Não tem outra solução. Amém? Pode sentar. Interessante que quando Natã trouxe a Davi o erro dele, ele trouxe as consequências. Falou: Davi, o que você fez no oculto, mas você derramou sangue inocente. E você provocou um adultério. Então, na tua vida, dentro da tua família, você não vai ter paz. Vai haver derramar de sangue, e aquilo que você fez no oculto vai acontecer no público. E aconteceu. Um filho de Davi estuprou a irmã. O outro filho de Davi matou esse estuprador.
Aí o filho mais velho foi para o terraço com as concubinas de Davi. E Davi teve que suportar aquilo que ele fez em oculto contra Urias. Agora o filho dele estava fazendo em público contra ele. Tudo aquilo que o profeta falou aconteceu. Nós não vamos levar nenhuma reprimenda, porque no Novo Testamento tem uma coisa interessante. Deus mandou Jesus, e todo aquele pecado meu, por pior que ele seja, Jesus já pagou. Eu tenho eu guardo com o coração assim, um assalto que houve em São Bernardo do Campo, ou São Caetano, em que uma senhora tinha um nenê no colo, e o nenê não parava de chorar durante o assalto. Se ele não parar de chorar, nós vamos matar. E deram um tiro, a bala atravessou a criança, matou a mãe e a criança. O pai, o marido, Batista, foi entrevistado e ele falou, olha, ele fez isso porque ele não conhece Jesus. Ele deu testemunho no Jornal Nacional. Aí os repórteres diziam assim, ele não está ligando, ele queria que a mulher morresse mesmo. Muito tempo depois, eu estava numa reunião da Donep, no Rio, e esse marido que perdeu a esposa era o engenheiro elétrico que cuidava de arrumar o som. E ele estava lá arrumando uma caixa, chegou um senhor, terninho, com a Bíblia embaixo do braço, falou, você é o fulano? Sou eu. Eu vim te pedir perdão. Por quê? Aquele assalto em que sua mulher foi morta, eu estava lá. Perdão de Deus. Os dois se abraçaram chorando, e todos nós em volta. Perdão de Deus, pecado que a gente olha, fala, como é que eu vou perdoar uma coisa dessa? Não é? Queridos, Deus tem muito mais do que tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente quer. Mas hoje é um dia que eu quero que todos saiam daqui com a alegria do pecado confessado e do perdão que Deus já nos deu. Cobertos pelo sangue de Jesus, sabendo que Ele já pagou tudo aquilo que a gente pode ter feito até na nossa ignorância. Amém? Amém. Pai querido, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem dentro de nós, Pai. Nós não sabemos tudo que tem dentro de nós, mas o Senhor sabe. Põe a Tua mão, traz Tua bênção, enche do Teu Espírito, enche-nos da alegria, Senhor Deus, da salvação e da plenitude. Perdoa aquilo que nós fazemos até sem saber que estamos fazendo, mas nos dê, Senhor Deus, uma vida santa, pura e alegre diante de Ti. Que essa seja uma semana de vitória, Pai. Nossa vitória sobre o pecado, nossa vitória sobre os pensamentos errados, nossa vitória, Pai, sobre tudo aquilo que o inimigo vem tentando fazer. Traz a Tua salvação com plenitude para cada um de nós. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que essa cidade seja protegida pelos Teus anjos. Que a nossa nação, Pai,
seja totalmente guardada pelo Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.